Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas também. E vamos firmes, né, neste programa maravilhoso que se chama Nova Aliança, né? Um programa da Rádio e TV Menorá. Hoje com muitas atrações aqui no programa, temos muitos quadros aí, né? Mas o principal aí lá no segundo bloco, a participação do ministro da palavra, Sérgio Alves, aqui, falando sobre um tema que é a independência gera morte espiritual. É a independência de Deus, né? Quando somos independentes, isso gera morte. Esse vai ser o tema central aí da nossa conversa, do nosso bate-papo com o ministro da palavra, Sérgio Alves. Antes disso, temos Melodias que Restauram e também o Sinopse Vento Sul. Tudo isso daqui a pouquinho. Agora nós temos o Alimenta-te da Verdade, já conhecido aqui de todos nós. Vamos lá então para esse quadro Alimenta-te da Verdade. Abre tua Bíblia, abre a Escritura aí, livro de Mateus, capítulo 11, e Alimenta-te da Verdade. Alimenta-te da Verdade. Esse é o quadro Alimenta-te da Verdade, mais uma manhã aqui no programa Nova Aliança. Alimenta-te da Verdade hoje trazendo para você o versículo lá de Mateus, no capítulo 11. Vamos ler juntos aqui o que diz essa passagem. Eu gostaria de ler o versículo 12 aqui com todos vocês. Mateus lá no capítulo 11, no versículo 12. Vamos ler juntos. Diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Olha que maravilhoso. Maravilhosas essas palavras de Jesus aqui, né? Falando para nós aqui que o reino de Deus ele não é conquistado de maneira simples e sem nenhum tipo de esforço da parte humana, da parte nossa aqui como homens e mulheres. Nós temos a incumbência de Deus de buscarmos o reino, de nos esforçarmos para conquistar o reino. Nada nessa terra é adquirido de maneira gratuita. Tudo requer esforço, e no reino de Deus é a mesma coisa. Nós vamos tomar, o reino de Deus será tomado por esforço, tá bom? Então não fique pensando que Jesus fará tudo por você, que Deus vai fazer tudo por você, porque Ele não vai. Jesus te dá uma incumbência, te dá um trabalho, te dá um serviço. Jesus te dá uma posição no corpo de Cristo, e essa posição define a tua função, define o que você vai fazer. Observa que não somos nós que determinamos a nossa posição, tampouco a nossa função no corpo de Cristo, mas isso é determinado por Cristo, por Jesus. Ele é quem determina qual é a nossa função aqui no corpo. Então, se você está em determinada função aí no reino de Deus, se esforçando, né, por ela, continue se esforçando, busque o aprimoramento e busque no Senhor, né, as estratégias novas para que Deus sempre traga novidades de vida aí para você. Mas não se esqueça, né, tudo é com esforço, tá bom? Se esforce para buscar o reino de Deus, assim certamente você vai conquistá-lo. Gente, temos que ir lá para o nosso primeiro bloco comercial. Daqui a pouco a gente já retorna com mais programação aqui do Nova Aliança. Fica conosco, não sai daí! Olá, eu sou a Mari da Colchões Bem Conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção.
A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado e Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 549194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado e Açougue BM, sua melhor escolha. Ana Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio. Acompanhamento do começo ao fim do seu TCC. Revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira. Confiança, eficácia e credibilidade. A editora Vento Sul tem a missão de contribuir para uma melhor qualidade de vida, através do desenvolvimento espiritual das pessoas. Nosso acervo conta com temas desde autoajuda a profundos estudos espirituais, disponíveis em livros, CDs, DVDs e downloads. Acesse editoraventosul.com.br. Editora Vento Sul, levando vida para você. Exército se acampe contra mim, não temerei. Ainda que a guerra venha contra mim, em ti confiarei. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. Ainda que a guerra venha contra mim, em ti confiarei. Esse é o programa Nova Aliança. Vamos dando sequência à nossa programação aqui, porque temos agora melodias que restauram. Fica conosco nesse quadro maravilhoso chamado Melodias que Restauram. A quem temerei, o Senhor Deus é minha luz. Melodias que restauram. Descendentes de Levi. Preparando os corações para a verdade. Olá a todos os irmãos do programa Nova Aliança, que Deus abençoe a vida de cada um, todos que estão assistindo. Eu sou Ana Júlia Bastos, da cidade de Argudo, Rio Grande do Sul, e primeiro queria agradecer por participar do quadro Melodias que Restauram, e queria compartilhar um pouquinho com os irmãos a experiência que eu tive com o louvor, que ministra muito na minha vida, que o nome dele é Perdão, Senhor, que o Senhor tem me mostrado muito ainda que o ego está muito grande dentro de mim ainda. E se eu me afastar do Senhor, o amor dele não vai mais fluir através de mim. E todas as coisas que não são de Deus vão começar a brotar novamente dentro de mim. Toda a rejeição, o orgulho, tudo vai me dominar, né?
E nós temos que confessar a Deus, tem que estar havendo um arrependimento dentro do meu coração. E eu vi que muitas vezes eu não confesso para Deus, eu não peço perdão. Então tem que haver uma mudança dentro de mim. Às vezes a gente acha que precisa pedir perdão só para a pessoa, só para os próximos, mas a gente tem que pedir perdão a Deus por causa que senão a gente não vai conseguir estar melhorando cada dia mais, né? Nós temos que começar a buscar mais o Senhor, praticar tudo que Ele nos deixou, né? E se a gente não começar a pedir perdão ao Senhor, confessar para Deus, nosso coração ele vai se encher de revolta, vai se encher de amargura, que nem fala no louvor. Então tem que haver uma mudança, um arrependimento verdadeiro, não só da boca para fora, né? De todos nós, né? Então era isso, amém? Perto de ti
É isso aí, Ana, muito obrigado, Deus abençoe aí, Deus abençoe vocês, a Ana e toda a família Bastos aí, né? Lá de Agudo, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação aqui no programa Nova Aliança, nesse quadro que é o Melodias que Restauram, né? Aqueles louvores, assim, que a gente, que tocam no mais profundo do nosso íntimo, né? A fim de produzir transformação aí, a gente gosta de trazer os levitas aqui para compartilhar o que os louvores fazem e trabalham dentro de cada levita, né? Ana, muito obrigado pela tua participação mais uma vez e até a próxima oportunidade. Sem conhecer ao Senhor, como a alva, sua vida. Vamos lá para o nosso quadro Sinopse Vento Sul, agora com o livro A Injustiça da Parte de Deus. É uma pergunta, vamos lá então com Maybe Kliman de... Agora não é mais dois irmãos, né? É lá de Itapema, Santa Catarina, né? Quase saiu dois irmãos aqui, né, Maybe? Mas agora é a Maybe. Já se mudou e já está oficialmente morando em Itapema, né? Maybe, vamos lá então com o quadro Sinopse Vento Sul. Sinopse Vento Sul. Resumo de todos os materiais oferecidos na editora Vento Sul com Maybe Kliman. Bom dia, programa Nova Aliança de volta na tua telinha, aí na tua casa, no teu trabalho ou andando de carro ouvindo o programa Nova Aliança. E eu me chamo Maybe e retorno então com o quadro Sinopse Vento Sul, trazendo a cada semana para vocês livros da editora, que são materiais que nos auxiliam no crescimento espiritual. E hoje trazendo este livro, onde o título dele é uma pergunta. Há injustiça da parte de Deus? Mesmo sem ler este livro, nós já sabemos que não há injustiça da parte de Deus, pois Deus é um Deus perfeito e de justiça. Esse material vai abordar muito sobre a rejeição. Olha que interessante. E eu fui para o dicionário pesquisar um pouquinho sobre essa palavra e eu quero trazer para vocês um pouquinho do que eu encontrei, para que fique um pouco mais claro para nós sobre esse sentimento. E sabemos que rejeição é um espírito, é um sentimento, é um pecado que entrou para dentro do ser humano lá no Jardim do Éden, na queda do homem. E esse sentimento nos assola. E com certeza todas as pessoas em algum momento da sua vida já se sentiu rejeitado ou já rejeitou alguém, né? Então, olha o que eu encontrei aqui. Vou ler para vocês. Rejeição causa ansiedade, medo, dúvidas. É um sentimento que causa dor, causa um incômodo dentro de nós. Ela ocorre quando nos sentimos não aceitos ou desvalorizados por outra pessoa. Esse sentimento pode ser desencadeado por um comentário, uma crítica ou a sensação de não ser correspondido em suas expectativas. A rejeição, quando recorrente e aguda, pode levar uma pessoa ao suicídio. O fim dela pode ser o suicídio. Pode ser um sentimento de não ser correspondido, aceito ou de ser desvalorizado nos ambientes em que estamos, seja escola, trabalho, igreja, faculdade, família, enfim. Então, esse material, ele é um material um pouquinho mais extenso, tá? Ele vai trazer aqui 62 capítulos, mas em muitos dos capítulos Deus vai trazer sobre este assunto da rejeição. Aqui atrás, para completar, ele diz, né? A humanidade sofre com injustiças, terrores, desafetos, medos, traumas, entre tantos outros problemas e tormentos. E não há quem pergunte, onde está Deus nisso tudo? Por que não há justiça e paz no mundo? No entanto, as raízes de todos os males são a perda de comunhão do homem com Deus, a busca em soluções terrenas, materiais e a corrupção do nosso coração. Descubra ao ler este livro os sentimentos mais comuns
que estão no coração do homem e como Deus quer agir para nos curar e salvar. Então nós já sabemos que uma vida de comunhão com Deus faz com que a vida divina cresça dentro de nós e com que esses sentimentos ruins venham a diminuir. Porque Deus passa a ter o controle da nossa mente, onde passam ali os nossos pensamentos, né? Das nossas emoções, Deus vai nos curando e Ele vai mostrando a cada um de nós o que tem dentro de nós, o que habita aqui dentro, né? Ele mostra as feridas do nosso coração e a rejeição Deus deseja expor que todos nós temos, conforme nós lemos aqui sobre esse sentimento, né? Creio que a gente vai se identificando em situações em que a gente viveu, vai lembrando, né, de situações. E Deus, Ele pode nos curar desse sentimento. Esse material vai trazer vários personagens bíblicos, entre ele, fala um pouco sobre José, que é uma história linda que tem na Bíblia, que aconteceu no passado e que nos ministra muito. José passou por muitas experiências, dentre elas, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Em outro momento, ele foi preso injustamente, mas mesmo assim, tudo que ele foi passando durante a vida dele, ele foi sempre aceitando, sempre em obediência a Deus, porque ele acreditava pela fé que havia um propósito muito maior por ele estar passando por tudo aquilo. Deus tinha algo a produzir na vida dele. E quando a gente vai lendo essa história, de fato, existia sim um propósito, assim como na vida de cada um de nós. Então Deus, Ele quer nos ensinar a lidar com esses sentimentos, a ter o domínio próprio sobre esses sentimentos, para que a gente tenha saúde emocional e para que a gente possa andar aqui por essa terra da melhor maneira possível, porque Deus tem bênçãos para todos nós. E muitas vezes a correção, ela é necessária. Deus precisa mostrar o que habita dentro de nós, para que nós possamos aceitar e entregar a Deus o nosso caminho, né? E assim sermos curados e restaurados. Então, esse material, além da rejeição, ele vai mostrar então sobre a consagração, que é muito importante, nós já sabemos que a base de tudo é a consagração. Vai falar do amor, vai falar sobre vocação, personalidades falsas, distorcidas, né? Vai trazer sobre justiça própria, vai estar falando também sobre sentimento, entre tantos outros. É um material maravilhoso, aqui mostra uma árvore na capa. Deus nos compara na Bíblia em algumas passagens, né, com árvore, e nós vemos também um martelo de ouro, né, um martelo da justiça, que é Deus. Então deixa esse material para cada um de vocês. Se quiserem conhecer um pouquinho mais, acessem o site da editora, porque lá está disponível. Editora Vento Sul, levando vida para vocês. Isso aí, Maib, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Nova Aliança, trazendo esse material que trata tanto com as nossas almas e com as nossas vidas, né? A injustiça da parte de Deus, muitas vezes isso está intrínseco dentro de nós, está escondido. Isso não é nosso, né? A gente acaba pensando que Deus é injusto conosco por nos fazer passar por tribulações, por aflições, mas esquecemos de que há uma palavra que diz, Hebreus 5:8, né? Diz assim, embora sendo filho, Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, né? Então a gente acaba, em momentos de muito sofrimento, de muita tribulação, a gente acaba atribuindo essas dores, esses sofrimentos aí ao nosso Deus, que não tem nada a ver com os nossos erros, com os nossos pecados, né? Precisamos entender o que Deus quer conosco, o que Deus está fazendo com a gente por meio das tribulações e não acharmos que Deus está sendo injusto conosco, né? Então é um material maravilhoso, a gente recomenda aqui, o programa Nova Aliança recomenda. Se você não tem ainda esse material, deseja adquirir, entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou também mandando uma mensagem aí no Facebook, né? Por que não? Vamos direcionar você aí para que você compre esse material, independente do lugar que você estiver no Brasil. Tenho certeza que muito pertinho de você tem um exemplar aí do A Injustiça da Parte de Deus disponível para ser vendido, oferecido aí para você, tá bom? Então esse foi o quadro Sinopse Vento Sul. Vamos lá para o nosso segundo bloco comercial. Eu já retorno com mais programação aqui do Nova Aliança. Já com a participação do ministro da palavra, hein? Sérgio Alves. Notei que tem poucos comentários aqui. Peço que vocês comentem aí para nós, né? Se for possível, né? Se vocês conseguirem aí
entra aí no nosso Facebook e comenta nessa live para dar engajamento aqui pro programa Nova Aliança, tá bom? Vamos lá então pro nosso segundo bloco comercial, eu já retorno, fica conosco. Hot Arts, Centro Automotivo Porto Seguro e Funilaria. Atendemos segurados e não segurados, serviços de manutenção e revisão para o seu carro, com garantia de qualidade e um melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Imperdível, 50% de desconto no alinhamento 3D. Aproveite, é por tempo limitado. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011 2865 5031. Hot Arts, funilaria e pintura. É pra você, é pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 5199-569-6633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões, sua distribuidora autorizada Eco7. Há mais de 15 anos no mercado, a Grifiarte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grifiarte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. Quer aumentar as vendas com produtos que vendem o ano inteiro? A Rotema Distribuidora trabalha com o melhor açaí do Brasil. Açaí mineirinho, delicioso, saudável e rico em vitaminas. Temos também Frozen grego e cupuaçu. Atendemos em todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, Sala 2, Centro de Torres. Açaí mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Rodrigo Santiago Instalações, aqui a mão de obra é especializada. Acabamentos, reformas, pequenos reparos, instalação de rodapé, colocação de pisos laminados, piso vinílico, colocação de portas, atendimento em Forquilinha, Criciúma e região. Faça seu orçamento, fone 489-9640-1704. Rodrigo Santiago Construções, sua obra em boas mãos. A Cetro Digital é uma marca que representa 25 anos de experiência no desenvolvimento tecnológico de pessoas, famílias e empresas. Dispomos de treinamentos básicos como a alfabetização digital e cursos avançados em gestão de tecnologia para pequenas empresas. Preparar você para gerenciar seus recursos e conhecimento sobre o mundo da tecnologia é o nosso objetivo. Fone 21 96828 5697. Como está sua vida digital? Acesse cetrodigital.com.br. Espaço saudável, conforto e tecnologia aliado ao bem-estar. Temos colchões terapêuticos, uma linha completa de tênis esportivos e casuais com infravermelho longo e magnetos. E uma grande novidade, ozonioterapia. O que há de mais moderna em medicina preventiva. Trata mais de 200 doenças, entre elas diabetes, próstata, calvície e ajuda você a emagrecer com saúde. Fale com Valdecir Mansky, fone 489-9937-3586. Espaço saudável, mais saúde e beleza para a sua vida. Se você procura produtos e serviços de qualidade, temos uma oportunidade incrível para você.
Escaneie o código QR Code que está aparecendo na tela com a câmera do seu celular e descubra ofertas especiais preparadas por nossos parceiros. Aproveite descontos únicos e condições exclusivas, hein? Não deixe passar essa chance. Essa é a modalidade de anunciantes aqui da Rádio TV Menorá, com QR Code, né? Também informações na parte inferior da tela, como seu site, seu telefone, aí, seu WhatsApp. E o QR Code leva para onde você quiser, né? Qualquer link aí você pode incluir neste QR Code e você divulga assim, então, a tua marca, o teu negócio, ou se você quiser, então, somente ser um anunciante aqui do reino para a expansão do reino de Deus, investindo aqui no reino, também pode fazer o anúncio aí como família, né? Já vi muitos casos aí de pessoas que fizeram seus anúncios com o intuito de investir no reino de Deus, né? Para expandir a obra, colocando aqui as informações da família também, né? O nome da família aí. Então, fica à vontade, nos chame aqui pelo WhatsApp ou também pelo Facebook. A gente vai te direcionar para os responsáveis da Rádio TV Menorá que vão fazer o teu anúncio aí, tá bom? Seu programa Nova Aliança, 11h31. Vamos dando sequência à nossa programação, porque agora temos a participação do ministro da palavra, Sérgio Alves. Já vou dar um bom dia aqui para o nosso irmão, para o ministro, né? Para a gente bater um papo aí sobre a independência de Deus gera morte espiritual. Para esse tema, eu gostaria de dar um bom dia aqui já para o ministro. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo à Nova Aliança, tudo bem? Bom dia a todos aí do estúdio, bom dia a toda a audiência do programa. Que Deus esteja abençoando aí ricamente a vida de todos nós nessa mensagem aqui de hoje que vamos liberar aqui no programa. Amém. Amém. Obrigado, ministro, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez aqui. E a Amanda também está conosco aqui. Amanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Deus abençoe a todos, que o Senhor nos use aí nessa manhã. Falarmos um pouquinho mais da palavra. Amém. Hoje, independência espiritual. Opa, a independência do Senhor gera morte espiritual, né? A gente até confunde aqui o título, mas nós precisamos ser dependentes de Deus, né, irmão? A gente, na verdade, vive uma vida completamente por nós mesmos, né? Tomando as nossas próprias decisões, esquecendo de que há um Deus e que precisamos ter comunhão com Ele para tudo, né? Ministro, dá uma introdução para nós aí sobre esse tema, que foi até uma parte aí do culto mundial do último domingo. Olha, esse título aí quando eu li, ele já ministra de forma direta o resultado de uma pessoa que está vivendo afastada de Deus, né? A morte espiritual, a gente sabe que ela não é uma morte física, né? Mas quero dar um exemplo aqui para explicar esse título de uma forma que há uma compreensão muito abrangente, que você que conhece videira da região de Caxias ali, quando você corta um ramo da videira, né, aquele ramo você conclui que está independente da videira. E o que vai acontecer com aquele ramo dentro de 30 dias? Ele vai, obviamente, secar, vai ficar uma cor marrom e para que serve? Só para queimar, né? Porque ele morreu, aquele ramo. Então, dessa forma, nós podemos exemplificar que nós não podemos, de maneira alguma, esquecer de que nós nascemos para estar conectado com a pessoa divina, o Criador. Não podemos viver independente de Deus, porque isso aí vai nos colocar na condenação eterna, né? Mas aqueles que são crentes, que vivem independente de Deus, eles vão perder a antecipação da glória, porque Deus vai torná-los dependentes de Deus nas trevas exteriores.
E por favor divino ainda serão incluídos na glória depois do milênio. Então essa é a situação, de uma forma rápida assim, para explicar o que acontece, as consequências de uma independência de Deus. Amém. Amanda traz para nós também um comentário aqui sobre isso, né? É excelente essa analogia com a videira, né? Excelente, porque o galho cortado ele fica fora da seiva, né? Está desconectado, né? Não tem mais contato com a seiva, a menos que este galho seja enxertado novamente lá na videira, né? Aí ele pode milagrosamente gerar fruto novamente, mas tem um prazo para isso, né? Deus é que sabe do prazo. Amanda, traz para nós também teu compartilhar aí. Você... Amém. Eu tava me lembrando, irmão, do passado, assim, né? Que Deus sempre levantava uma pessoa para libertar o povo, para salvar o povo. E sempre havia alguma coisa que fazia o povo todo agir independente de Deus, porque não queria esperar, daí ainda não estavam ídolos, porque não queriam esperar novamente, daí queriam um rei, daí não queriam esperar, daí levantavam ídolos e adoravam estátuas. Tudo isso mostrava uma independência de Deus, e assim aquele povo sofria todas as consequências da independência, né? Deus trazia as provações, as tribulações, e hoje acho que a gente vem vivendo isso também desde aquele tempo. E eu li algo que dizia que esse é o resultado da sociedade estar corrompida, das famílias estarem destruídas. Tudo isso é fruto da independência de Deus. E aí então eu queria perguntar assim, mesmo sem conhecimento da verdade, uma sociedade toda, o mundo hoje que a gente vive, colhe o fruto de uma independência do Criador, mesmo sem conhecimento. Sim. As pessoas que não estão regeneradas, né, elas têm um tratamento diferente, né? Porque a eternidade é a diferença deles. Um vai ser salvo eternamente, o outro se não se salvar, o que está no mundo vai ser condenado eternamente. Agora, o que ocorre na igreja, você pode assim, tirar um print assim, do mundo hoje, de que o mundo jaz no maligno em todos os aspectos. Por quê? Porque o povo gentil não busca Deus e cada vez mais as pessoas tentam ativar, energizar a alma para buscar a solução da redenção do coração do homem. Só que a gente sabe que isso aí não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar, porque como que coisas naturais pode tratar com assuntos espirituais subjetivos do homem? As coisas naturais, elas são consequências de Deus com os homens ou do inimigo com os homens. Nenhum indivíduo na sua vida, em cada geração, pode liberar algo diferente disso que eu estou falando. Ou misturado, libera um pouco de Deus, um pouco do inimigo, se ele é crente. Então, o mundo hoje, o sistema está todo corrompido, todo sujo, porque as pessoas estão liberando as influências e o governo da carne sobre a alma dos homens. Aí tu olha para dentro da igreja e não muda muito, eu quero dizer para você, a nível de circunstâncias naturais. Porque hoje os cristãos, na maioria, por não se aprofundarem e buscar uma intimidade e dependência de Deus, eles também liberam muita da sua conduta, do seu comportamento, mostram as trevas, mostram o naturalismo. A vida da alma se manifesta. E aí as pessoas não conseguem dar um bom testemunho de Cristo, porque quando eles falam, quando eles fazem as coisas, quando eles reagem, quando eles agem,
eles não mostram o Cristo, eles não mostram que estão dependentes do Senhor. Porque o crente gosta de mentir, gosta de comprar, de não pagar. O crente faz muitas coisas que os gentios fazem. O comportamento, a conduta deles, eles brigam, eles discutem, eles são falsos, eles não buscam o Senhor, eles não dão um testemunho do Senhor. Então isso aí mostra a pobreza da vida cristã no mundo inteiro. Porque os cristãos não são muito diferentes dos gentios, a não ser na destinação futura que muda. Mas o hoje do cristão compromete a imagem divina na terra. Porque nós, querendo ou não, o povo que está lá fora da igreja, eles olham para nós e pensam que nós somos representantes de Deus. E por achar que somos um povo de Deus, nós não podemos ter erros, não podemos ter pecados, né? E é óbvio que vamos ter pecados e manifestações carnais por um período na igreja, mas não pode passar de 5 anos, gente. Se um crente passou 5 anos e ele não apresenta uma vida que expressa a perfeição, o poder, a maravilha, a justiça de Cristo, e aquilo ali já passa então a ter um testemunho muito ruim, entende? Então, hoje são poucos os cristãos que têm essa dependência do Espírito. A dependência do Espírito, ela não é parcial, ela é total. Se ela é parcial, ela está misturada com a carne. Então, tem horas que a gente fala e convive com os irmãos e vê carne. Tem horas que vê alguma atitude espiritual. E isso Paulo chama de crente carnal. Então, que 99% que tem na igreja é crente carnal. E gente que tem 20 anos, que tem 15 anos. E isso aí não tá legal, isso aí tem que mudar. Esse mesmo artigo que eu li, né, aqui na TV Melhorar, diz que isso aí, o Adão pecou e ele morreu espiritualmente, gerando um afastamento de Deus, gerando um afastamento do Criador, né? E porque ao invés de confiar depois no culto mundial foi falado dessa passagem do não temas, eu sou contigo, ao invés de confiar na única verdade, ele confiou nele mesmo, confiou em carros e cavalos, né, que é o que a gente fala. Então, assim, irmão, como que na prática a gente consegue manifestar essa dependência total do nosso Criador, do Pai? Sim. Só tem um caminho, a consagração. Só que o povo de Deus não sabe o que é consagração ainda. Ou se sabe, não quer fazer corretamente o processo de se desenvolver. Uhum. Né? Uma coisa está acontecendo com a outra. Porque a consagração, ela te coloca na dependência de Deus. É o produto final de uma consagração, que é um processo. Você fica sujeito e submisso a Deus por causa do temor que vai gerar na tua alma. O temor é a revelação divina do teu Criador, de que eu estou aqui, eu existo e eu sou grande, tu é muito pequeno, tu precisa de mim, te apega a mim. Né? E aí não fica uma dúvida no meu coração para ficar assim, não sei se me entrego, se não me entrego. Quando o temor entra e enche o coração do indivíduo, a pessoa se entrega. Ela não tem opção, eu quero dizer, porque ela vê as maravilhas do poder daquele que mora nele e vê a fraqueza dele. Vê a debilidade dele. Porque quando a luz de Deus começa a encher a mente de uma pessoa, ela fica com vergonha dela, dos erros que ela cometeu. Ela viu que agiu contra Deus e entristeceu muitas vezes o Espírito Santo. E ela se arrepende, porque é uma questão de iluminação interna. E não é Deus forçando, é a pessoa vendo a sua inadequação. E aí toma aquela decisão de se arrepender.
E a gente só consegue isso estando em contato com a palavra, né? A gente não está em contato ouvindo, não tem como receber constrangimento. Porque o contato com a palavra que a igreja fala, que nós temos uma mesa farta. Você já viu alguém falar isso na igreja toda hora, né? Nós temos uma mesa farta, nós temos uma mesa farta. Só que eles não comem. Né? Estão desnutridos. Exatamente, porque os espíritos de Deus e os do mal, do bem e do mal, eles devem olhar para nós e dar risada. Digo, o povo anda na miséria e não quer comer. Tem um banquete rico e fino à disposição e fica se alimentando das iguarias terrenas e naturais. Né? E despreza o terceiro céu. Olha só que descalabro isso, né? Então eu creio que os anjos devem olhar para nós e devem se escandalizar. Como que uma pessoa mete a vida dela na dependência de uma coisa natural, esquecendo de depender do Deus que mora dentro dela. Né? E depender de Deus, daquele que está dentro da gente, não é fazer loucura. Fé não é loucura, fé é realidade. Cheque sem Quando uma fundo, pessoa né? age pela fé, ela desmancha e dissipa todas as trevas que estão na volta dela e estão nos enganando. Porque a fé é uma energia divina que sai e desmascara todos os enganos que estão no nosso ambiente, onde nós estamos. A fé não é só para agir dentro de nós, ela age fora de nós também. As minhas atitudes, energizada pela fé, ela desmancha as trevas que convivem comigo, aqui fora. Eu queria levantar porque um aí ponto. o Cristo vai fluir e o Cristo vai atuar naquele ambiente onde nós estamos. Esses dias, só para dar um exemplo assim, qualquer cristão que entra num ambiente, vai acontecer. Tive uma experiência agora em Ouro Fino, que a gente entrou num estúdio de uma rádio, eu e o pastor Marcos e mais uma pessoa, tinha mais uma pessoa, eu acho, lá, ou duas com a gente, e o próprio locutor, no meio da conversa, disse assim: eu estou sentindo que paz, estou sentindo uma coisa boa, né? No ar, assim, ele falou isso. Estou sentindo como o ambiente aqui ficou tranquilo. Então, isso não é mérito humano. Deus se ofereceu a algumas pessoas, e ali tinha 3 pessoas de Deus, e aquela unção do Espírito se propagou naquele ambiente, e as pessoas foram tocadas. Dissipou as trevas da incredulidade, da insensibilidade, e eles sentiram uma coisa boa. Amém. Talvez não saibam discernir o que é, mas estavam sentindo coisa boa. E não necessariamente porque tinha um homem de Deus, né? Um grande homem de Deus, mas porque tinha a presença do Senhor ali naquele lugar. Exato. Porque ali tinha 3 pessoas que estavam cheias da unção do Espírito. Sim. Então a diferença está na unção. Deus sempre fala isso na palavra, né? E a unção não é coisa inata do homem, é de Deus. Não adianta eu querer me vangloriar que eu entrei lá e as pessoas sentiram Deus. Isso aí é ignorância se eu falar isso. Né? Amém, irmão. Amém. Eu queria levantar 2 casos da palavra aqui. Um deles que me fascina muito é o caso do centurião, né? Que ele... Eu vejo 2 formas, assim, de a gente chegar na dependência de Deus. Uma forma é um pouco forçada, assim, porque a gente busca em um monte de coisa natural e não encontra resultado. Aí a última alternativa é Deus. Daí a gente vai lá em Deus e busca, né? Em Deus, aí resolve o problema. Que eu acho que foi o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, né? Buscou, gastou tudo que ela tinha e daí viu que não dava mais, falaram para ela de Jesus, ela foi até Jesus, foi curar. Mas com o centurião, irmão, é muito diferente, né? Porque a Bíblia não relata que ele buscou a resolução do seu problema no mundo, né? Ele buscou direto em Jesus. Isso me fascina muito, assim, naquele homem, né? É uma grande prova de Deus e de dependência do Cristo, né? Que é o único que pode
realmente resolver os nossos problemas, ou não só isso, mas resolver o problema daqueles que estão perto da gente, né? Que era o caso do centurião lá, né, irmão? Exato. O centurião só fez uma coisa, demonstrou a fé que ele tinha na pessoa de Cristo no falar. Deus identificou a fé. Porque ele disse assim, olha, eu tenho um caso que só Deus resolve. E eu sei que tu é Deus. Não, eu vou lá então. Não precisa. Manda uma palavra. Já tá pronto. Né? Uhum. Manda uma palavra só. Eu sei que a tua palavra, ela vai, racha o poder das trevas, parte no meio, a unção, o jugo da doença que está lá, da morte, e ele vai ficar curado. Mas a gente não tem nem fé para orar pelas pessoas. Tu vê as pessoas mal, tu não chega e te oferece, olha, às vezes tem uma pessoa lá que está passando um trabalho e você vê ela toda semana, você não é capaz de dizer assim, deixa eu orar por você. Né? Se não funcionar, eu vou orar de novo, tá bom? Tem que ser assim. Amém. Porque não é a gente que cura as pessoas, é o Senhor. Mas o que a gente pensa para não orar pelas pessoas que estão na nossa frente necessitadas? Vai que Deus não faz nada. Ela vai dizer que crente fajuta esse aí. Como é que eu vou ficar, né? Meu brilho, minha imagem. Amém. Amanda, a gente está caminhando já para o final aqui do nosso programa, infelizmente, né? Passa muito rápido o tempo. Gostaria que tu deixasse tuas considerações finais aqui também, o teu tchau pro ministro aí. Amém. Que, assim como foi dito no culto mundial, essas palavras nos constranjam, né? E nos convençam a ter atitudes diferentes na nossa vida prática, diária. Que a gente sempre lembre que quem vai vencer as batalhas por nós é Cristo, né? Não nós. Mas nós precisamos estar em comunhão com Ele. Então, muito obrigada, irmão, por ter participado aqui conosco. Obrigado pelas palavras liberadas. Que Deus abençoe tua vida, abençoe a vida dos irmãos que estão assistindo e nos fortaleça em nome de Jesus. Que Deus abençoe aí. Voltamos daqui a 30 dias. Em nome de Jesus, se Deus não arrebatar o povo, né? Então, estaremos de volta aqui. Em nome de Jesus. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Amanda. Deus abençoe vocês aí e até o próximo mês, em nome de Jesus. Isso aí, gente. Esse foi o programa Nova Aliança de hoje, 11 horas 53 minutos. Será que temos um tempinho aqui para colocarmos a nossa audiência na tela aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Alô, Jéssica Capelete, bom dia. Seja bem-vinda à Nova Aliança aqui, né, já caminhando para o final aqui. Obrigado pela tua participação. A Célia também, lá da Flórida, conectada com a gente. Patrícia Severo, a Tássia Molinari, Janete Freitas, Daniela Verli. Olá, Dani. Olá, dois irmãos. Sejam bem-vindos aqui. Delcio Oliveira. Muito bom dia. Jane Wood também. A Neiva está conosco. A Tássia Molinari também deixou um comentário dizendo que a dependência vem pelas experiências, é por meio da revelação interna. Lucilane Oliveira também conosco aqui. Janaína Almeida, sempre lá da Bahia. Pessoal sempre ligadinho com a gente, conectados aqui conosco. A Luzia Costa também esteve aqui. Vamos ver quem mais. Alô, Patrícia Severo. Alô, Thelma Fonseca. Bom dia. Leonice Carvalho também. A Dora Sandy conosco, conectada. E quem mais? Rosângela Bela. Alô, Rose. Bom dia. Revista Especial também esteve conosco aqui. Quando estamos na alma, somente queremos tudo, porém Deus quer que ofereçamos tudo. E a Janaína Almeida, para finalizar hoje aqui o programa, às vezes até achamos que temos amor, mas só vemos se realmente o amor está fluindo quando alguém age em desacordo com aquilo que pensamos ou sentimos, né? Aí sim vemos com quem está o amor, não fazemos isso, né? É verdade, Janaína, a gente, quando é provado aqui, aí é que sai, né, o verdadeiro cristão aí, né? Gente, muito obrigado a todos pela participação aqui no Nova Aliança. Deus abençoe muito a vida de vocês.
Vou ficando por aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, dia 6/3, retorno aqui com mais programação. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau! Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Você ouviu pela Rádio Menorá Programa Nova Aliança.